My message is about a father and a Minha son. mensagem é sobre um pai e Alma, um the filho. father, was a prophet. A Alma, o His pai, son, era profeta. Corianton, a missionary. Seu filho, Corianton, Three missionário. of Alma's sons, Três Helaman, dos the filhos de oldest, Alma, Shiblon, Elamã, o mais velho, Corianton, the Siblon younger, e Corianton, os were mais on a mission to jovens, the Zoramites. estavam em missão entre os Alma Zoramitas. was greatly disappointed A Alma at the estava failure muito of his son, desapontado Corianton, com seu filho to live the Corianton, standards of a porque ele missionary. não havia cumprido os padrões de conduta de um Corianton missionário. forsook his ministry and went to the land of Corianton Sidon abandonou o after the ministério heart of e foi à terra de Sidom através da This meretriz was no Isabel. excuse for thee, my son. Mas isso não era desculpa para ti, meu filho. Tu deverias ter cuidado do ministério que te havia sido confiado. Alma disse a seu filho que o diabo o havia desviado e que a falta de castidade é a mais abominável de todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo. Quisera Deus que não tivesse sido culpado de tão grande crime. Depois disse: Eu não insistiria em teus crimes para atormentar-te a alma, se não fosse para o teu bem. Mas eis que tu não podes esconder teus crimes de Deus. A Alma ordenou severamente que seu filho aceitasse o conselho de seus irmãos mais velhos. A Alma disse-lhe que a sua iniquidade foi grande, porque afastou pesquisadores. Quando viram teu procedimento, não acreditaram em minhas palavras. E agora o Espírito do Senhor me diz: ordena a teus filhos que pratiquem o bem, a fim de não conduzirem o coração de muitos à destruição. Por conseguinte, eu te ordeno, meu filho, no temor de Deus, que te abstenhas de tuas iniquidades. Após essa severa reprimenda, Alma, o pai amoroso, tornou-se Alma, o professor. Ele sabia que a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando a praticar o que era justo. Sim, surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa. Portanto, Alma ensinou Corianton. Ele falou primeiro de Cristo. E agora, meu filho, eu desejaria falar-te algo a respeito da vinda de Cristo. Eis que te digo que, sem dúvida, será Ele quem virá tirar os pecados do mundo. Sim, Ele vem proclamar boas novas de salvação a seu povo. Corianton perguntou por que deveriam saber a respeito da vinda de Cristo tão antecipadamente. A Alma respondeu: não é uma alma tão preciosa para Deus agora como será na ocasião de sua vinda? Corianton estava preocupado a respeito da ressurreição dos mortos. A Alma inquiriu ao Senhor acerca da ressurreição e conversou com seu filho a respeito da primeira ressurreição e de outras ressurreições. Há uma hora designada em que todos se levantarão dentre os mortos. Ele perguntou ao Senhor o que acontece à alma dos homens desde a hora da morte até a hora designada para a ressurreição. Depois ele disse a Corianton: o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. Os justos serão recebidos no estado de felicidade e os iníquos serão levados cativos pela vontade do diabo. Os justos permanecem no paraíso até a hora de sua ressurreição. Não podereis dizer, quando fores levado a essa terrível crise: arrepender-me-ei para retornar a meu Deus. Não podereis dizer isso, porque o mesmo Espírito que possui vosso corpo quando deixardes essa vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Alma disse ao seu filho que há um espaço de tempo entre a morte e a ressurreição do corpo, e um estado de alma em felicidade ou miséria até a hora designada por Deus, para que os mortos se levantem e corpo e alma sejam reunidos e levados à presença de Deus, para serem julgados segundo suas obras. A alma, que é o Espírito, será restituída ao corpo, e o corpo à alma. Esta, disse ele, é a restauração que foi anunciada pela boca dos profetas. A alma disse que alguns desvirtuaram as Escrituras e se desencaminharam por essa razão. A alma disse depois:
E agora, meu filho, eu percebo que existe algo mais que te preocupa e que não podes compreender relativo à justiça de Deus na punição do pecador. Pois tentas acreditar que a injustiça ser o pecador entregue a um estado de miséria. Agora, meu filho, eis que te explicarei isso. Ele conversou com Corianto a respeito do Jardim do Éden e da queda de Adão e Eva. E agora vês assim que nossos primeiros pais foram afastados, tanto física como espiritualmente, da presença do Senhor. E assim vemos que eles ficaram sujeitos à sua própria vontade. Foi determinado que o homem morresse. Depois ele explicou por que a morte é absolutamente necessária. Se não fosse pelo plano de redenção, deixando-o de lado, assim que eles morressem, sua alma se tornaria miserável, sendo afastada da presença do Senhor. A alma ensinou Corianto a respeito da justiça e da misericórdia. De acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado, senão em face do arrependimento dos homens. Ele explicou que o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito se não fosse feita uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo. Para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Ele ensinou a Corianto sobre o padrão imutável da lei eterna. Também explicou claramente por que o castigo era necessário. Ora, o arrependimento não poderia ser concedido aos homens se não houvesse um castigo tão eterno como a vida da alma, estabelecido em oposição ao plano de felicidade também tão eterno como a vida da alma. O próprio Alma sentiu as dores do castigo e a alegria do arrependimento. Ele mesmo desapontara imensamente seu próprio pai, o avô de Corianto. Ele se rebelou e procurou destruir a igreja. Foi ferido por um anjo, não porque merecesse, mas por causa das orações de seu pai e de outras pessoas. A alma sentiu a agonia da culpa e disse: enquanto eu estava assim sendo atormentado, enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel na amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. E então, eis que quando pensei isso, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. E ó, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido a minha dor. Sim, digo-te, meu filho, que nada pode haver tão intenso e cruciante como foram minhas dores. Sim, meu filho. Digo-te também que, por outro lado, nada pode haver tão belo e doce como foi minha alegria. Sim, e desde aquela ocasião até agora tenho trabalhado sem cessar para conseguir trazer almas ao arrependimento, para fazer com que elas experimentem a intensa alegria que eu experimentei, para que também nasçam de Deus e encham-se do Espírito Santo. A alma perguntou a Corianto: acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? E explicou que por causa da expiação de Cristo, ambas poderiam ser satisfeitas pela lei eterna. Movido pelo Espírito Santo, ele repreendeu Corianto com rigidez. Então, depois de ensinar com clareza e paciência esses princípios fundamentais do Evangelho, mostrou seu grande amor. O profeta José Smith aprendeu por revelação que nenhum poder ou influência pode ou deve ser mentido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido.
com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo, reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo. E depois, mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo, para que ele saiba que tua fidelidade é mais forte que os laços da morte. A alma disse: ó, meu filho, desejo que não negues mais a justiça de Deus. Não procures mesmo nas mínimas coisas desculpar-te de teus pecados, negando a justiça de Deus. Mas deixa que a justiça de Deus e sua misericórdia e sua longanimidade governem plenamente teu coração e deixa que te humilhem até o pó. O avô de Corianton, também chamado Alma, foi um dos sacerdotes que serviu o iníquo rei Noé. Ele ouviu o profeta Abinadi testificar de Cristo e converteu-se. Condenado à morte, fugiu da corte iníqua para ensinar a respeito de Cristo. Alma, como seu pai, agora insistiu com o filho Corianton para que se arrependesse. Depois de repreender severamente o filho e de pacientemente ensinar-lhe as doutrinas do Evangelho, Alma, o pai amoroso, disse: e agora, meu filho, eu desejo que não te preocupes mais com essas coisas e que deixes apenas teus pecados te preocuparem, com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Em agonia e vergonha, Corianton humilhou-se até o pó. Alma, que era o pai de Corianton e também seu líder do sacerdócio, estava agora satisfeito com seu arrependimento. Ele tirou o terrível fardo de culpa que seu filho carregava e mandou-o de volta para o campo missionário. E agora, ó meu filho, és chamado por Deus para pregar a palavra a este povo. Segue teu caminho, proclama a palavra com verdade e circunspecção, e que Deus te conceda conforme minhas palavras. Corianton uniu-se aos seus irmãos Elamã e Stiblon, e aqueles que eram líderes do sacerdócio. 20 anos depois, na Terra do Norte, ele ainda estava trabalhando fielmente no Evangelho. O mundo em que vivemos e onde nossos filhos vivem é muito iníquo. Problemas com pornografia, identidade sexual, imoralidade, maus tratos, drogas, vícios e todo o resto estão em toda parte. Não podemos escapar de sua influência. Certas pessoas são levadas à tentação pela curiosidade, depois querem experimentar e alguns caem na armadilha do vício. Elas perdem a esperança. O adversário faz a sua colheita e as amarra como feixes. Satanás é um enganador e destruidor, mas a sua vitória é temporária. Os anjos do mal convencem alguns de que nasceram para uma vida da qual não podem escapar e são compelidos a viver em pecado. A pior de todas as mentiras é a de que não podem mudar, nem se arrepender, e de que não serão perdoados. Isso não pode ser verdade. Eles se esqueceram da expiação de Cristo. Pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. Cristo é o Criador e o curador. O que Ele criou, Ele pode consertar. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do arrependimento e do perdão. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Esse relato de um pai amoroso, de um filho desobediente, tirado do livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo, é um padrão, é um exemplo. Cada um de nós tem um Pai Celestial. Por intermédio do plano de redenção do Pai, aqueles que porventura tropeçarem e caírem não serão rejeitados para sempre.
that repenteth is his joy in E the quão soul. grande é a sua alegria pela alma que se The Lord arrepende. cannot look upon sin Pois with eu, the least Senhor, degree of não posso allowance. encarar o pecado com o Nevertheless, mínimo grau de the Lord tolerância. said, Entretanto, o He Senhor who disse, has repented of his aquele que sin, se arrependeu de seus the same is pecados é forgiven, perdoado. and I, the Lord, E eu, o will Senhor, remember them no more. deles não mais me lembro. Could there be any more sweeter or more consoling or Poderia- words more filled with hope? Poderiam haver palavras mais cheias de esperança do que essas do livro de I, the Mórmon? Lord, will Eu, remember Senhor, their sins no more. Não That lembro is the mais dos seus testimony of the pecados. Book of Mormon, Esse and é o that is my testemunho do livro de testimony Mórmon to you. e esse é o meu In the testemunho name a of Jesus vocês. Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amém.